Boa noite a todos, todas. Que o Divino Cristo nos abençoe nessa oportunidade. Eu estava pensando, enquanto o nosso irmão falava, que diante de tantos projetos, de tantas oportunidades de trabalho e o desejo que as impulsiona, eu não precisaria falar mais nada. Esse desejo de servir, de atender o próximo, de atender aqueles que precisam, é tudo que nós precisamos construir. Essa é a verdadeira mensagem que deve nos tocar, que deve amparar as nossas escolhas, amparar os nossos pensamentos. Uma ressalva importante quanto ao DASEC, esse abençoado trabalho que essas mães fazem, que vale a pena, pela seriedade que tem e o carinho. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar, de conhecer essas irmãs e irmãos tão abnegados, que dão amor e carinho com toda certeza, que essa casa permite acontecer e nos faz crescer com isso. Só conhece a dor realmente quem passa por ela. Nesse distanciamento dos entes amados, só realmente podemos avaliar se a atravessamos. Vale a pena conferir e doar a nossa participação, o nosso desejo de servir. Madalena observara à distância as pregações do Senhor e, tocada por aquelas palavras, sentia enfervecer-lhe a alma, ali mesmo na praça principesca, onde ela muitas vezes entregara-se ao convívio de situações inconfessáveis, a título de ganhar dinheiro, impulsionada ou não por situações da época. Mas ao ouvir as palavras do Senhor, ela pensava: quem é esse homem? Quem é esse Galileu? Quem é essa criatura que fala de um amor que eu ainda não consigo identificar? Quem é esse homem que consegue fazer estremecer em minha intimidade sem sequer tocar-me? Que reino é esse que ele fala? Será que é possível alguém alcançá-lo? E ela se afasta. Entre esses pensamentos, voltando à sua casa, que ela já havia construído ricamente com os frutos do seu trabalho junto aos romanos, vendendo o próprio corpo. Olhando a sua casa, a construção, olhando os enfeites, a música, ela percebia que aquilo não mais satisfazia, não mais chamava atenção. Um vazio na alma havia surgido de repente. E aquela mulher forte, de fibra, capaz de administrar a própria vida, encontrava-se combalida ante as próprias emoções. Que fazer com tudo aquilo? Naquela noite, Maria de Magdala não conseguia conciliar o sono. E antes que o sol surgisse pela manhã, tomaram uma barca a fim de ir a Cafarnaum, na casa de Simão Pedro, onde sabia que Jesus, o mestre, como diziam, estaria hospedado. Esse percurso também não fora fácil, porque ela era conterrânea desta cidade e sabia que as pessoas lá não a observavam com amor e respeito, devido à vida que ela havia escolhido por algumas forças que nós não podemos conhecer na intimidade. Nos seus pensamentos, a dúvida: será que o mestre a receberia? Será que ele falaria com ela, uma pecadora? Mas ela, pensando firme, continua a caminhada. Quando ela chega às portas da casa de Simão Pedro, que ela bate na porta, o Senhor abre a porta para ela e diz: Madalena, eu te aguardava. Ela diz: Senhor, como sabeis de mim?
Madalena, o bom pastor, conhece as suas ovelhas. Entre, eu te aguardava. Meu coração aspira para encontrar o seu. Senhor, tu me recebes. Sim, filha minha. Sabeis, Senhor, que tenho uma vida difícil de pecadora, que muitas vezes sou condenada na via pública, e mesmo assim me aceitais. Filha minha, já viste a primavera negar as flores sobre uma casa em ruínas? O Pai atende a todos, ama sem medo, mas, Senhor, tenho vivido muitos amores, mas ainda assim tenho sede de amor. Sinto que algo falta, um novo desejo surge dentro de mim. Madalena, dizia o Senhor, o amor que conheceis é muito pequeno e não passa das fronteiras da terra, mas o amor que apresento de meu Pai vai muito além pela eternidade e faz germinar na alma de quem o toca esperanças infinitas. Não te prenda aos conceitos materiais, a essa vida difícil que tem vivido. É hora de despertar para o reino que eu apresento, para um reino de amor. Mas, Senhor, tu me aceitarias? Por que não, filha minha? Eu não vim para os sãos, vim para aqueles que precisam de mim, para aqueles que seguem o caminho comigo. Seja a mãe dos necessitados. Senhor, desgraçada de mim que não posso ser mãe, nem sequer posso dar à luz. Madalena, quem será a maior das mães? A mãe dos filhos da consanguinidade, ou a mãe do amor àqueles órfãos, àqueles que precisam? Dá do teu amor sem perguntar, distribui da tua intimidade, dos seus sentimentos puros, estende a verdade à tua volta, ama sem medo. Há milhões de sofredores aguardando por um abraço, por um sorriso que desperte a fé e a esperança. Vem comigo, filha. Há muito o que fazermos em nome de meu Pai. Num instante, Madalena percebe que Simão Pedro atravessa a casa de um cômodo a outro. E ela percebe aquele olhar frio da masculinidade da época, do preconceito. E ela pergunta: Senhor, quando não estiveres junto de nós, como haveremos de ficar? Temendo já a ausência dele. Madalena, é certo que um dia não estarei entre vós, porque a carne é perecível e porque a minha missão é passageira. Mas mesmo não estando no corpo, sempre estarei próximo de vós. Enquanto houver um sofrimento, estarei ligado a vocês. Nada temas, é certo que devo imolar-se, mas retornarei após 3 dias para exemplificar a vida eterna, a vida que realmente venho demonstrar nos campos em que o Pai me colocou. Adiante, nós vamos encontrar Madalena no banquete de Naim, lavando e enxugando os pés do Senhor, abençoando-lhes os passos, onde nunca mais conseguira se afastar dele. Ainda sofria o preconceito daqueles que se habituaram à sua presença, mas Madalena já tinha estendido uma amizade muito grande com a mãe do Senhor, e juntas seguiam o Mestre. Foi ela que avisou Maria quanto à prisão do Senhor, em desespero, e é acalmada pela mãe de Jesus. Foi ela, após a primeira, que descobriu que o corpo do Cristo não estava mais lá, e que ele havia aparecido a ela em espírito, que realmente ele não havia morrido, como diziam, que ali ele estava, e leva a notícia aos apóstolos. Mais uma vez é condenada, não acreditaram nela, e o Cristo prova isso adiante. Ela segue pregando o Evangelho, segue acompanhando os apóstolos, mas quando os 2 últimos deixam a cidade para viajar pregando o Evangelho, ela implora a eles: levai-me convosco,
Sinto muita saudade do Senhor, do nosso Mestre. E se eu estiver convosco, ouvindo as palavras do Senhor pelos vossos lábios, hei de me sentir tranquilizada e amada. Deixai-me ir. Mas o preconceito ainda, o medo da vida, da antiga vida dela, eles pensavam que estariam expostos ainda mais à conversação pública, à falta de entendimento, e não a levam. Ela chora, vai à beira do mar, ouvir as ondas, sentir os toques nos pés, ouvindo as aves, o cheiro do mar, a relembrar as palavras doces do Senhor, como se Ele ainda estivesse ali. E a saudade era tanta. Num desses dias, Maria de Magdala encontra um grupo de leprosos, pessoas em grande sofrimento, com membros amputados, rostos macilentos, difíceis, putrefação. E ela recorda as palavras de Jesus: quem será a maior das mães? A mãe dos filhos da consanguinidade ou a mãe dos filhos do Calvário, que dá amor sem cobrança? E ela fala do Evangelho para aqueles irmãos, fala com tanto amor, que já era possível ver naqueles rostos tristes um traço de alegria e de esperança numa vida sem fim. Eles não sabiam que o Mestre estava no mundo espiritual. Em seguida, as autoridades locais se aproximam, expulsam os leprosos para o Vale dos Leprosos, onde eles têm que retornar à sua cidade natal. E Madalena espontaneamente não se hesita, segue com eles, consciente do seu amor, recordando as palavras do Cristo, e vai morar com eles no Vale do Vale dos Leprosos. Ela fala do Evangelho todas as tardes. Naqueles rostos tristes, o sinal da alegria. Os que não podiam caminhar se arrastavam até seus pés, tocavam-na, a fim de ouvir, mesmo que baixinho, uma palavra de conforto, sentir-se amado e abraçado por aquela criatura. E assim por vários tempos Madalena ali fica, até que um dia ela percebe manchas violáceas, arroxeadas, tomando o corpo. E ela não tem dúvidas que está sendo marcada pela mesma doença de seus irmãos, mas ela não recua. Continua trabalhando com fé sem hesitar, pregando o Evangelho, espalhando amor, espalhando transformação, espalhando luz. E quando a doença avança e ela não consegue mais produzir as mesmas atividades, ela deseja retornar à cidade de Éfeso, a fim de encontrar Maria, João, os amigos de outrora, e pede aos companheiros, em igual situação que ela, que a conduzam, porque ela não mais conseguia ir sozinha. Juntam algumas esmolas e 2 a acompanham, durante alguns dias de viagem. Mas chegando às portas de Éfeso, de onde ela já podia ver o templo, ela cai, porque as forças se minguaram, e é acolhida por um casal humilde de cristãos, num quartinho dos fundos, porque eles também se precaviam da doença. Ela ainda tem tempo de ver as pessoas que ela havia buscado, matar a saudade, e em seguida por dias agoniza entre a vida física e a vida espiritual, de olhos celados, gemidos entrecortados, e a dor que lhe tomava. Ela sente, onde a dor era mais aguda, uma calmaria. Sente o seu coração mais calmo e começa a ouvir novamente o barulho das ondas do mar, sentir o vento, sentir o amor a encontrá-la. Novas esperanças brotam e ela se vê diante do mar e ouve uma voz que ela seria capaz de reconhecer entre milhões de outras vozes: Madalena. Ela diz: Senhor, és tu. Sim, Madalena, vim buscar-te. Atravessaste a porta estreita,
porque o amor não vem sem sacrifício. Venceste, Madalena, venceste as próprias mazelas, venceste a própria intimidade, venceste a dor, o orgulho, a vaidade. Vem comigo, filha minha. E ambos tomam um rumo indefinido para as escolas espirituais mais altas. O que me mais marca nessa história é a coragem, a força e o entendimento. Madalena, a recordar uma outra passagem de Jesus, quando os apóstolos perguntam diante de uma criança cega de nascença: Senhor, por que ela nasceu cega? Seria por dívida dos pais ou por dívidas dela? E o Senhor diz: nenhum nem outro. Ela veio assim para que eu a curasse. Nós vamos encontrar aí o merecimento. Aquilo que a gente tanto busca e às vezes tem dificuldade de compreender, que o auxílio chega a nós por leis de merecimento, quando nós estamos prontos para entender esse merecimento. Madalena, como todos nós, não se transformaria de um segundo para o outro. Havia dentro dela uma bagagem que estava adormecida diante da época, dos costumes, do sofrimento, da imposição sobre ela, da falta de fé, muitas vezes, da falta de instrução. Eu trouxe uma frase que eu escrevi porque eu não gostaria de perder dela uma só sílaba. Tudo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Isso é muito profundo. Aquilo que eu ignoro não existe para mim. Aquilo que eu não estudo, que eu não vou atrás, que eu não me dedico, não existe. Não tem para mim. Porque eu só vou me administrar, eu só vou viver, eu só vou me desenvolver em cima daquilo que eu acredito, daquilo que é verdadeiro para mim. De outro modo não serve. Quantas vezes nós sentamos com aqueles que nós amamos e falamos para eles do amor, da transformação: filho meu, não faça isso, meu amigo, muda isso, e parece que as nossas palavras estão perdidas. Quantas vezes? Porque aquilo está no meu universo e não na linha de conhecimento daquela criatura. É estranho para ela. Isso às vezes nos faz desistir, nos faz deixar de lado, quando deve ser ao contrário, na nossa insistência, passando o conhecimento. Eu acredito que o Evangelho de Jesus chegou até os nossos dias e passou por tantos obstáculos, porque Jesus exemplificou. Talvez se tivesse só escrito teria se perdido, mas ele viveu. Muitas vezes nós queremos ensinar com palavras, e os nossos atos estão muito distantes daquilo que realmente deve ser. O Evangelho segundo o Espiritismo tem um trecho sobre o orgulho que diz assim: um pai diz no lar: aqui eu mando, vírgula, e esquece de dizer sou detestado. Porque nós ainda temos essa coisa da imposição. O Evangelho é bom, o caminho é esse, você tem que seguir. Mas num lar, nós não somos todos iguais. O Livro dos Espíritos diz que não há um só espírito no mesmo grau de evolução. Um só, diz o Livro dos Espíritos. Por mais parecidos e criados e educados no mesmo lar, nós somos diferentes. Consequentemente, a nossa absorção não é igual. Porque nós estudamos, o Espiritismo é a doutrina do livro, segundo alguns censos, é o pessoal que mais estuda, que mais lê. A quem mais será dado, mais será cobrado. Eu não tenho nenhuma dúvida, e nós apelamos de que seremos cobrados, nós apelamos por uma coisa, que nós equivocamos a misericórdia de Deus.
é algo para ser pensado. Nós temos uma lei: ação e reação. No senso comum, a misericórdia entra como quebrando isso, não é? Eu tenho uma dívida, mas a misericórdia de Deus vai mudar. Não vai. Vamos entender a misericórdia. Para mim, a misericórdia é a bênção do entendimento. Porque a lei não muda. Quando eu entendo por que eu passo tal situação, por erro meu, por dívida minha, eu vou entender. Aí nós vamos voltar no Evangelho. A dor é necessária e o sofrimento é opcional. Porque o sofrimento é como eu entendo a dor. A gente vê, eu estou com a felicidade de ser provedor da Santa Casa. Então eu convivo agora com mais doentes físicos. E eu vejo pessoas com tanta dor sem reclamar. E outras que têm pouca dor e reclamam de tudo, até do que não está doendo. Então a dor é necessária para que a gente transforme, para que a gente se modifique. Mas o sofrimento, eu tenho ou não. Eu não preciso do sofrimento, eu preciso do entendimento, que é a misericórdia. A misericórdia, ela entra no meio da lei de causa e efeito, sem desfazê-la. Eu continuo acertando aquilo que eu tinha que acertar, mas com entendimento, sem sofrer. Aí eu acerto os meus débitos com alegria, com esperança, com renovação, como Madalena. Ela havia se enchido, o seu universo havia se ampliado do amor do Cristo. Ela entendeu isso. É claro que ela tinha dores, é claro que ela passou miséria. Uma mulher naquela época não era valorizada. Tanto é que o Cristo, diante do Calvário, na cruz, ele diz: mulher, aí está o teu filho, que era João. Filho, aí está a tua mãe. Porque João era uma das promessas do Evangelho, era o mais jovem. E se ele deixasse o compromisso para a mulher, ele estaria complicando a vida da mãe. Mas não tenhamos dúvida que Maria foi a grande mentora do Evangelho. Nós vemos relatos de Simão Pedro buscando-a. Mas se ele diz, Jesus extremamente inteligente, não precisa falar isso. Ele sabia disso. Mulher, aí está o teu filho, a promessa transformadora do Evangelho. E João viveu na terra mais do que os outros, até não poder falar mais nada e apenas dizer: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Todos sofreram naquela época. Madalena sofreu sem desistir. A fome a visitou, mas ela já tinha dentro dela essa certeza de que as palavras de Jesus haviam transformado para sempre a vida dela. E que essas coisas que as pessoas lutavam e brigavam, efêmeras, não faziam mais parte. Nós recebemos tanto conhecimento. No início, nosso irmão deu uma aula de amor. Para mim é uma aula de amor. A preocupação de construir uma casa para alguém que nem conhece, não é do nosso convívio, muitas vezes. Lembrar do potinho de margarina que a gente não usa. E às vezes nem recicla, porque às vezes a ociosidade não deixa, para assistir alguém. Isso é uma aula de amor para nossas vidas. Cada palavra que a gente ouve, nascida no Evangelho, é um hino de amor à nossa construção interior. Muitas vezes nós nos concentramos no mal, nós temos medo. Uma mulher me ligou essa semana e me disse: Newton, eu achei uma vela roxa na minha casa. Eu pensei, o que eu respondo? E se a vela fosse branca? Verde, amarela? Eu não tinha resposta. Mas ela estava toda impregnada de dor, achando que é o mal. A gente se preocupa mais com o mal, perde tempo com o mal e se esquece do bem, do verdadeiro bem. Nós precisamos do mal, nós não precisamos fazer o mal, mas ele é um serviçal do bem, ele nos equilibra. Não o mal que me faz mal, não é o mal dos outros, é o mal que eu faço. Então aquilo que a gente interpreta dos outros como algo ruim, é uma fonte que deve nos inspirar o contrário.
Imagine se todo mundo concordasse com aquilo que a gente quer. Como seria a nossa casa? Não teria horário para janta, ninguém ia lavar roupa, ninguém ia fazer nada. Cada um chegava a hora que queria, não tinha horário. A indisciplina seria muito grande. Então nós precisamos chegar nesse entendimento e esquecer o mal. Trabalhar para o bem. O Adelino da Silveira procurou o Chico, eu ouvi isso dele. Tinha montado uma palestra sobre suicídio, com todos os detalhes do livro do Camilo Castelo Branco. E foi contar para o Chico ouviu e falou: muito bom, meu irmão. Mas quando for falar, fala do Evangelho, fala do amor, porque o que tiver fora disso, não interessa. Fala do bem, apresenta para as pessoas a bondade, porque às vezes a gente se sente como aquele companheiro que procurou o Chico: Chico, eu vou parar as minhas atividades no centro, porque aquilo que eu prego eu não estou conseguindo fazer ainda, eu vou desistir. E o Chico diz: meu irmão, você planta o feijão que você come? Ele falou: não. Então continue plantando, que os outros vão se alimentar. Eu estou falando do Evangelho de amor, eu não consigo viver isso tudo, isso é fato. Eu até que me esforço, mas eu ainda não consigo estender tudo isso que eu estou falando. Mas eu acredito que nós estamos agora estudando juntos, pensando junto, ampliando o nosso universo, colocando um pouco de luz sobre a nossa vida. Retornando para casa, olhar para os nossos companheiros diferente, como irmãos que reencarnaram junto conosco, não para que a gente salve a vida deles, ou para que eles salvem as nossas, mas para que juntos possamos efetivar uma caminhada segura, respeitosa, carinhosa, com os limites de cada um. Nós seremos cobrados por tudo isso. Muitas vezes nós vamos à casa espírita, nós nem sabemos as atividades da casa. A gente fala do trabalho ao próximo, mas a gente vai embora. E acaba esquecendo de perguntar aquelas palavras iniciais do nosso irmão. Será que ainda está latejando assim na nossa mente? Será que ainda está sendo lembrado? Olha, que eu saí daqui, vou pegar o telefone, eu tenho isso, olha, eu tenho aquele bercinho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Será que ainda está real dentro de nós? Porque nós procuramos, às vezes, nas palestras, nos diálogos, assim, algo que coloque uma bandagem no nosso coração, né? A gente sai daqui com aquela emoção, com aquela coisa, mas às vezes não penetrou, é só por fora. Dá uma desfibrilada no coração, assim ele volta, né? Ai, estou vivo. E continua fazendo o que fez. O conhecimento espírita, da doutrina de Allan Kardec, que é a fé raciocinada. O que é raciocinada? Pensada. Pensar no que é possível, dentro daquilo que nós realmente podemos receber, e nos distanciarmos dessa chaga da humanidade, que é tanto orgulho, que é tanto egoísmo. Outra coisa que a gente tem dificuldade, o que é orgulho? Orgulho é uma palavra tão difícil, porque a gente ouve assim: eu tenho orgulho do meu filho, passou na faculdade. Aí a gente vem no centro e a pessoa fala assim: não podemos ter orgulho. É um outro sentido. Uma vez uma senhora me perguntou isso. Então nós temos um problema de vocabulário. O orgulho que o Evangelho trata, no Evangelho, palavras de Emmanuel, é nascido na vaidade. Aquele que eu sou melhor que o outro. Imagina, meu filho não foi. Tinha 10 crianças brincando, a gente sabe que não foi o nosso que quebrou o vidro. Isso é orgulho. O nosso também pode ter a perninha torta e chutar errado a bola, mas não foi o nosso. Não, meu filho não foi. Isso é um princípio de orgulho. Nós podemos, é amor, é proteção. Nós não podemos perder a razão. Então, muitas das nossas dores
elas não existem, mas são interpretadas como dores. Nós estudamos a continuidade da vida. Jesus falou disso para Nicodemos muitas vezes. Falava dessa continuidade. Nós temos 2000 anos de cristianismo e de evangelho. E nós ainda temos uma imensa dificuldade de entender a desencarnação daquele que a gente ama e esqueceu de pensar na nossa. Porque se eu não entendo a do outro, imagina a minha. Como é que eu vou chegar? Se alguém nos pergunta, me dá mais um dia, me dá mais um ano, eu vou mudar, me dá mais um tempo. Nós sempre queremos mais um tempo. Nós estamos começando um ano. Hoje eu ouvi uma frase assim: um ano novo, cheio de expectativa para o ano novo. Toda hora é uma hora nova, um minuto novo, um dia novo. A gente se prepara uma vez a cada 365 dias para ser novo, para ser diferente, votos de transformação. Toda noite a gente desencarna, sai, desdobra, né? Sai do corpo, retorna para o corpo. Nós apagamos aquele período e ainda assim temos medo da desencarnação. Por quê? Porque nós não estamos prontos aqui. Nós não completamos. Há uma frase que é: a missão de cada dia é ser feliz. Porque ninguém é feliz sem fazer o outro feliz. Imagina ser feliz sozinho. O Emmanuel diz que o homem não é uma ilha. Nós precisamos uns dos outros. Pode acontecer a melhor coisa que a gente esperar, mas se não contar para ninguém, se não dividir com alguém, não tem sentido. Um ano em que nós vamos nos preparar para viver tudo de bom. E tem gente que ainda diz: esse ano é um ano complicado, é um ano que tem Copa do Mundo, é um ano que tem eleições. Nós temos a oportunidade de mudar um país com as eleições, e é ruim. O futebol une o mundo, os países não se entendiam, viviam em guerra. Isso é um caminho de poder se aproximar. Eu não entendo nada de futebol, nada. Mas eu entendo esse entendimento, em que um país não podia ir no outro, e Deus tem caminhos para tudo. É o melhor ano de nossa vida, porque só agora, esse momento, que eu posso realizar alguma coisa. O ano passado pode ter sido bom, mas esse vai ser melhor, porque nesse eu posso realizar. Agora eu posso fazer, o outro já passou, e o que eu fizer agora repercute no futuro. Hoje é um dia novo, esse momento é novo, essa oportunidade é nova. A casa que nos acolhe tem esperanças novas, energias novas, trabalhadores espirituais novos, companheiros, olha quanta coisa nova. Sem esquecer, porque o espírito não perde na sua essência aquilo que ele aprendeu de bom, ele não volta para trás, o espírito em si não regride. Ah, fulano era tão bom, não sei o que aconteceu agora, mas não era bom. Quem é bom, não volta para trás, ele pode estar tendo atitudes que ele não tinha antes, reagindo a uma situação, mas aquilo estava dentro dele, não evolui. Nós estamos na melhor oportunidade da nossa vida, no melhor momento, tudo para nós está aí, esperando o nosso toque para se transformar. Madalena, bastou ver Jesus para despertar aquilo que estava dentro dela, aquilo que dormia dentro dela, aquele desejo. E nós também tem isso. Nós temos, todos nós aqui, temos vontade de fazer muitas coisas boas. Às vezes não conhecemos o caminho, às vezes não estamos no lugar certo para isso. Deus nos mede pelas nossas intenções e pelos nossos atos. Mede a nossa consciência, é ela que as leis divinas estão gravadas na consciência. Ninguém vai chegar em nós: olha, meu irmão, senta aqui no mundo espiritual, vamos avaliar a tua vida.
A gente vê isso em alguns livros, né? Acredito que simbolicamente, senta aqui, nós vamos fazer o que? Um juízo final da sua vida, se fez isso, isso, isso. Não, seria uma violência. Vamos pegar alguém que a gente ama muito, e tem um fato para contar para ele, difícil de ele entender, um erro dele, ele não percebeu, um amigo, a gente vai com tanto cuidado, né? Ele não chega de uma vez, olha, você errou, você fez errado, não. A gente vai devagar, com jeitinho. Imagine os mais elevados que nós, vão chegar assim, olha, a tua encarnação foi um fracasso, você devia ter feito isso. Ele não entendeu nada, porque ele só deixou o corpo. Ele não mudou uma vírgula, ele só perdeu o peso. À medida que a consciência expande e o conhecimento, nosso universo cresce, basta ver o livro e a vida continua. Com Ernesto, Fantini e Evelina. Não vou contar o livro, depois vocês não lêem. Nem o filme, que depois também não lê o livro. Ninguém contou para eles. Eles têm que descobrir. Não vai ser diferente conosco. Ah, mas eu sou espírita. Vai chegar lá, vai ser diferente. Neste momento eu pergunto, vocês estão encarnados ou desencarnados? Só pensa. Vocês acham que estão encarnados, então me prova. Eu quero uma prova que vocês estão encarnados. Não consegue me dar. Porque se estivéssemos todos no mundo espiritual, seríamos palpáveis, pensaríamos as mesmas coisas. Não dá para saber. Então a gente coloca o mundo espiritual como algo assim tão longe. Gente, é um passo. É um segundo. E a gente está do outro lado. Por isso nós temos que estar na malinha pronta. A malinha da consciência tranquila. Chico, qual a melhor maneira de acertar na vida? Ele responde, faça tudo aquilo que deixa a consciência tranquila. Não tem erro, né? Quando chegar o nosso momento do retorno para a nossa casa, que não é aqui, e nós nos apaixonamos pelo corpo, pela terra, pelos laços familiares, mas nós temos que ter na mente, na alma, a certeza de que tudo isso é transitório e que só vale o amor que nós doamos. É o amor que a gente doa que vale. O do outro vale para ele. Aprender no Evangelho, estudar sim a doutrina espírita, porque nós estamos no centro espírita, e pôr em prática sempre. Não vamos esperar o arrependimento pela dor. A gente enxerga o arrependimento quando o negócio está doendo. Não é isso. É quando o arrependimento real é quando a gente se decide na transformação, na mudança, porque até então é só peso de consciência. É transformação. Nós estamos rodeados de amor. Nós nascemos na melhor família que podíamos renascer. Estamos no melhor grupo onde podíamos aprender. Trabalhamos num ambiente onde Jesus permite a extensão das nossas ações, que nos garante o pão, que nos garante a vida. Se nós pensarmos em tudo de bom que a gente já tem, não vai sobrar nada para falar de mal. Pensemos no Evangelho, estudemos o Evangelho, amemos o nosso trabalho, a nossa casa espírita, o lugar onde nos fortalece, a nossa escola, os amigos que nos rodeiam, e nos transformemos a cada dia, porque o Mestre caminha conosco, representado pelos amigos, pelas leituras, pelos estudos. Vamos ampliar o universo, porque aquilo que a gente não conhece não existe para nós. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe e nos proporcione oportunidade de mudança, como sempre tem proporcionado, que nos reúna sempre. Em nossas mãos estão todas as oportunidades que precisamos para sermos uma pessoa melhor, em nome do Cristo. Obrigado a todos, que Jesus nos abençoe.